no nosso futebol Sagres. Atlético 3, Goiás 0. Foi o placar no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Quartas de final do Campeonato Goiano. A partir de agora, as notas. Começando com a defesa do Goiás, Kleber Ferreira. Tadeu, eu acho que aquela bola chutada pelo Arthur Gomes é uma bola defensável. Eu acho que naquele gol ali, ele poderia ter trabalhado melhor para o Goiás. Em contrapartida, ele fez outras 3 defesas muito corajosas. Uma no pé do Zé Roberto, outra chutada pelo Janderson, uma bola muito venenosa, ele conseguiu fazer a defesa, e uma no primeiro tempo, da bola do Natanael, chutada do lado de fora da área, ele também fez uma grande defesa. Então, pelas 3 defesas, ele vai ficar com a nota 6. O Ivan, o Goiás, eu penso que o Goiás pode contratar o lateral direito. Ele é um jogador com muita dificuldade de entendimento tático, a recomposição dele é muito ruim. Lá na frente, ele resolve pouco, os cruzamentos dele são ruins. Ele veio com um bom jogador de bola parada. Também não é jogador bom de bola parada. Hoje não acrescentou nada, absolutamente nada. Nota 3 para ele. Entrou no lugar dele o Marinho, que foi jogar lá na frente, mas coitado, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Goiás já estava absolutamente prejudicado, a expulsão do Miguel Figueira, o time já desmontado, já perdendo o jogo e levando um massacre. Então eu nem vou criticar o garoto, não. Eu vou deixar ele sem nota. David Duarte. Rapaz, o Goiás precisa contratar o zagueiro também, viu? Precisa contratar o zagueiro. O David, ou ele não quer jogar no Goiás, ou ele esqueceu como joga futebol. Mal. O ataque do Atlético fazendo linha de 2 em cima dele toda hora. Aquele negócio de ficar só olhando para o companheiro, abrindo os braços. Foi mal o David Duarte, nota 3 para ele. O Iago Mendonça melhor, posiciona-se bem, é um jogador muito comprido, bom nas bolas altas e muito simples na forma de jogar. Bola quicou na frente dele, tem alguém dividindo, ruma o pé na bola para frente. A bola quicou, deu para dominar no peito, sai jogando com os alas, sai jogando com os alas. Então, assim, esse menino, ele me convence a cada dia que ele vai dar jogadores. Dentre esses jogadores meninos que o Goiás está tentando aproveitar aí, esse é um que será aproveitado, nota 6 para ele. O Heron, que hoje levou um baile do Janderson o tempo todo, ele é um jogador com qualidade técnica razoável também. É um outro que melhor treinado, colocado na sua posição de quarto zagueiro, ele pode servir ao Goiás na Série B, é outro que vale a pena ficar. Hoje, o futebol dele não deu para parar o Janderson em momento nenhum, e quando o Danilo passou para o lado dele também, ele acabou ficando muito violento, aquela coisa toda, saiu do perfil dele. E no jogo de hoje vai levar uma nota 4, embora eu goste do futebol dele. São essas as notas para a defesa do Goiás. Lopes. Minhas notas: Tadeu, nota 4, o Ivan, uma nota 2, David Duarte, 3, Iago Mendonça, nota 5 e o Heron, nota 4. Vamos agora para analisar a defesa do Atlético, a defesa do Dragão, que venceu o jogo por 3-0, Kleber Ferreira. Miguel, quando o Goiás estava pressionando no começo do jogo, ele fez uma defesa no chão muito arrojada, numa cabeçada do Madison, que já valeu para o Atlético um gol, porque aquela bola entraria. Depois ele fez algumas defesas, mas aí bem mais facilitadas, porque o Goiás arriscou com chutes de longe, o Goiás tentou surpreender com um cruzamento na área, ele saía e interceptava as bolas, a vida dele foi facilitada, mesmo assim ele vai ficar com a nota 7 pela defesa. Dudu, ele hoje até que apareceu bem no campo de ataque, e firme na marcação, nota 6 para ele. Entrou o Arnaldo, acrescentou muito pouco, né? O Arnaldo não entrou com aquela disposição que normalmente ele entra, não. Vou dar um 5 para ele. Natan, esse jogou muito. Esse o Watson tem razão, eu tinha anotado aqui, esse jogou muito. Não teve bola pelo alto que passasse pela zaga do Atlético, ninguém cabeceou nas costas do Natan, não teve bola que alguém tentasse driblar, que driblasse o Natan, não teve 1-2 em cima dele em momento nenhum. É um jogador que joga sério, joga duro, mas não é violento. É um jogador que, por ser volante, sabe começar bem a jogada, não dá aquele chutão para frente desproporcional sem necessidade. E hoje ele jogou o que eu nem imaginava que ele fosse capaz de jogar como zagueiro central improvisado. Para mim, o melhor da zaga disparado, nota 8. O Éder, nota 6. O Natanael, nota 7.
Vamos então para as notas defesa do Atlético. Fernando Miguel, uma nota 7, fez uma defesaça numa cabeçada do Madison. Dudu, uma nota 6,5, nota 6,5 também para o Natan e uma nota 7 para o Éder. O Natanael fica com a nota 6. Passamos a analisar agora o meio-campo do Goiás, que mandou o jogo. Meio-campo do Goiás e as notas, Kleber Ferreira. Deu nota para o Arnaldo, que entrou aos 36 minutos do segundo tempo, Lopes. Pois é, mas eu deixei ele sem nota, porque não houve tempo. 36 minutos, como eu não dei nota também para o Marinho, que entrou aos 30 do Goiás, também não darei nota para o Arnaldo. Meio-campo do Goiás, como foi, hein, Kleber? Breno, ele começou bem o jogo, começou encaixadinho ali na cabeça da área e jogando aquilo que ele sabe fazer de melhor, ou seja, cobrir a cabeça da área. Aí depois, quando ele resolveu sair para o jogo e ser um jogador de criação, ele não tem esse perfil. Ele pode até fazer isso se tem um meia que jogue com ele, acostumado a jogar com ele pode até fazer isso, tocando a bola para o meia criar. Ele, como criador, ele não dá conta. Então, ele quis inverter o papel, talvez até na sede de chamar para suas costas a responsabilidade de resolver o jogo. Mas isso acabou atrapalhando. Nota 5 para ele. Madison, exceto a cabeçada perigosa, muito mais em função de um escanteio muito bem cobrado pelo Elvis, ele não jogou o que justifica a titularidade no Goiás. 4 para o Madison. Entrou no lugar dele o Henrique Lordeiro aos 15 minutos do segundo tempo. O Henrique Lordeiro acrescentou absolutamente nada ao time do Goiás. Nada, nada, nada. O Madison, pelo menos, deu carrinho, foi para cima do marcador, enfrentou. O Henrique Lordeiro nem isso fez. Um canhotinho assim, parece que queria jogar como um Armandinho, enfim, não sei se está desmotivado. 3 para o Henrique Lordeiro. Elvis, o melhor jogador do Goiás em campo. E olha que está desentrosado, hein? Boa bola parada, jogador que sabe organizar as jogadas no meio campo. Ele foi o jogador que salvou no time do Goiás, literalmente. Procurou pelo jogo enquanto teve condição, correu, não se escondeu em momento nenhum da marcação. Eu vou dar uma nota 8 para o Elvis. E o Miguel Figueira foi expulso. Não. Nota 4, tá bom. Meio campo, minhas notas para os jogadores do Goiás. Breno, nota 4. Madison, nota 4. Elvis, que fez a estreia, nota 5. O Henrique entrou no lugar do Madison, nota 4. E o Miguel Figueira, uma nota 3. Passamos a analisar o meio campo do Atlético. Vamos às notas. Kleber Ferreira, amigo dos amigos. William Maranhão, ele começou jogando como primeiro volante, depois ele foi passado para segundo volante pelo fato de ser canhoto e terminou o jogo como primeiro volante também. Em todas as funções, ele foi muito útil. É um jogador que eu gosto muito dele, porque ele joga sério, não joga bonito, mas joga muito sério. Marca com muita seriedade, ele é muito responsável nas jogadas que faz, você não vê ele tentar sair driblando, fazendo graça, perdendo bola perigosa na cabeça da área, e mais uma vez ele foi assim. Então, o William Maranhão vai ficar com a nota 7, Marlon Freitas, nota 7 para ele também, entrou no lugar dele o Gabriel Baralhas, ficou muito mais como um volantão ali, cercando, e aí foi a vez do William Maranhão sair para o jogo, o volantão seguro, tranquilo também, não teve trabalho nenhum, não foi admoestado em momento nenhum, não tinha, para falar a verdade, nem a quem marcar. Vou dar uma nota 5 para o Gabriel Baralhas. E o João Paulo, na minha avaliação, a melhor figura do jogo. Marcou aquele gol irregular, ele não tem culpa do árbitro não ter dado a irregularidade no lance. Ele deu passe para o gol o segundo gol do Atlético, do Arthur Gomes. Não foi uma jogada só. Ele começa a jogada no meio, toca a bola, sai para receber, vai pela esquerda, chama a marcação, traz os jogadores do Atlético para dentro, da defesa do Goiás para dentro da pequena área, junto com os atacantes do Atlético, e rola a bola para o Arthur Gomes e fala para ele, aí você tem tempo de dominar, escolher com qual pé chutar, porque você está absolutamente só. Ele foi o grande responsável por esse gol, uma jogada de jogador que sabe jogar, jogada de jogador criativo, que sabe definir jogo. Para mim, o melhor jogador em campo, o meia do Atlético, o João Paulo, com a nota 9. Entrou no lugar dele o André Luiz,
O André Luiz perdeu um gol, mas participou do jogo, puxou 2 contra-ataques. Nota 5 para o André Luiz. Notas para os jogadores de meio campo do Atlético, na vitória por 3-0 sobre o Goiás no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. William Maranhão, nota 6,5. O Marlon Freitas, apesar de ter falado muito com a arbitragem, querendo apitar o jogo, mas é bom jogador e jogou também, além de apitar, jogou. Nota 7. O Gabriel Baralhas perdeu um gol, mas deu um chute bonito, cruzado, entrou bem, nota 6. O João Paulo também para mim o melhor jogador em campo, nota 8 e uma nota 4 para o André Luiz. Ataque do Goiás, chegamos às notas dos atacantes esmeraldinos. Kleber Ferreira. Lá então, o garoto índio, ele precisa entender que ele está tendo uma chance de jogar no Goiás Esporte Clube, numa instituição respeitada nacionalmente com prestígio internacional, que muitos garotos da idade dele sonham em tirar um retrato dentro do campo com a camisa do Goiás. Precisa se entregar mais, precisa entregar mais ao Goiás do que o que ele tem entregue. Isso não depende só do comentarista ou do treinador, depende muito mais dele. Ele precisa se entregar mais. Nota 4 para o garoto índio. E o Vinícius Lopes não foi acionado, hoje não teve com quem jogar. Quando ele tentou jogar com o índio não deu certo. Quando ele tentou jogar com os alas, nem pela direita, onde havia uma insistência maior com o Ivan, não dava certo. Quando passava lá pela esquerda, o Heron também não deu certo. Ele não teve com quem jogar. Não é culpa dele, vai ficar com a nota 5. Vamos agora aplicar as notas aos atacantes do Goiás. Índio, a nota 4. Vinícius Lopes fez muitos gols nesse campeonato, gol importante lá na cidade de Jaraguá, mas hoje um desastre. Nota 3. Passamos as notas agora aos atacantes do Atlético na vitória por 3-0. Kleber Ferreira. Anderson fez um belo gol, perdeu 2 outros gols que ele não costuma perder. Todas as bolas em que ele arrancou, ele levou. Então, o Janderson vai ficar com a nota 8. Não pode perder os gols que perdeu, não. Mas mesmo assim, vai ficar com a nota 8. E o Zé Roberto, ele precisa ser mais decisivo, né? Precisa ser um centroavante mais decisivo. Aquela bola que ele chuta no chão, em cima do Tadeu, ele sabe que ali é na cavadinha, o goleiro já está caindo. Aí ele chuta em cima do goleiro, não pode perder aquele tipo de gol, não. Porque, embora tenha participado bem do jogo, vem no meio, cria jogadas, abre espaço para os meias entrarem entre os zagueiros, e nessa zaga do Goiás é até fácil fazer isso, porque o David Duarte vai muito na do centroavante, o centroavante arrasta ele para um lado, ele vai igual um bezerro novo atrás da vaca, não imagina o que está fazendo. Então, ele fez isso aí ele fez bem, fica com a nota 6. O Danilo Gomes precisa também se dedicar mais, precisa entender que a passagem pelo Atlético pode significar o passaporte para jogar no São Paulo. E pode significar também uma descida para um time de Série B, de Série C, então precisa se dedicar mais. Ele é muito técnico, é verdade. A técnica dele é muito apurada, um canhoto que domina com muita facilidade. Quando ele arrisca o drible, ele consegue driblar, mas apático no jogo, sem vontade de vencer o jogo. Parece que assim, indiferente demais, tem que ser mais vibrante. O Danilo Gomes fica com a nota 4, substituído com muita superioridade pelo Arthur Gomes, que fez 3 boas jogadas de ataque, fez um gol e participou ativamente do jogo a partir do momento em que ele entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Vai ficar com a nota 9, o Danilo Gomes. O André Luiz, que entrou no lugar do João Paulo, eu vou dar uma nota, já dei nota para ele, já dei a nota 5 para ele. Conferindo, a nota que você deu 9 aí foi para o Arthur Gomes e não para o Danilo Gomes, confere? Não, o Danilo Gomes, eu dei 9 para o João Paulo. Para o Arthur Gomes, eu dei nota 8. Ah, tá. Então tá explicado. Minhas notas para os atacantes do Atlético. Janderson, nota 7,5. Zé Roberto, a nota 5. Robertson, que é bom jogador, entrou no lugar dele, não acrescentou nada. 5 também. Danilo Gomes, uma nota 4. E o Arthur Gomes, uma nota 7,5. Nota para os técnicos Glauber Ramos e Jorginho Kleber Ferreira. Deixa eu dar a nota 5 para o Robertson também, que hoje acrescentou pouco, embora seja o jogador que eu gosto. Bom, o Glauber Ramos, ele teve um momento no jogo
no comecinho do jogo, que ele estruturou bem, posicionou bem o seu time e que ali, na margem do gramado, com as linhas bem postadas, ele fez um trabalho direitinho. Mas depois, quando o Atlético sobrepôs a sua maior categoria individual, aí ele fez o que todo treinador faz e eu não gosto disso, né? Que é colocar o time lá dentro da área e começar a dar chutão para pegar o atacante lá na frente. E os chutões não passavam pelas linhas do Atlético. Então, esse trabalho dele de hoje, ele pode entregar coisa melhor ao Goiás. Vou dar uma nota 5 para ele, porque, contudo, ele também não foi responsável, não. O material humano que ele tem na mão é muito fraco. Então, nota 5 para o Glauber Ramos. O Jorginho fez a leitura de jogo correta, no intervalo ele fez a alteração correta, ele foi tirando os jogadores que corriam risco com o cartão amarelo, correto também, e ele não deixou o time perder o ritmo no segundo tempo, quando ele sabe que precisava fazer o placar para poder dar um refresco para o time no domingo que vem, já que joga quinta-feira fora de Goiânia, lá no Chile. Ele sabia que precisava matar a classificação no jogo de hoje para a próxima fase, para a fase semifinal do Campeonato Goiano, e ele fez o trabalho dele bem feito, nota 8 para ele. Para os técnicos na vitória do Atlético 3-0 sobre o Goiás. Glauber Ramos, pouca coisa, 4. Jorginho fez um belo trabalho, nota 7,5 para o Jorginho. Nota para a arbitragem, Kleber Ferreira, Hilton Pereira Sampaio, Leone Carvalho e Thiago Gomes. Pois é, eu disse no começo do jogo que eu não dou conta de ver o Wilton apitando no futebol goiano. Isso não significa que eu estou falando que o Wilton não sabe apitar futebol. Há uma diferença nisso, uma diferença muito grande. No futebol goiano, eu não dou conta de ver o Wilton apitando futebol, não. Ele se equivoca muito, o jogador dá uma cama de gato e solta o outro de cabeça para baixo no chão. Não é falta. Aí o outro conversa com ele, chama a atenção dele por um lance de displicência dele. Ele dá o cartão amarelo. Aí vem uma bola cruzada do lado esquerdo. Ele está mal posicionado. Aquele lado era o lado em que ele deveria estar, na diagonal, para ver o lance do João Paulo. E aí conta o auxiliar número 2 também, o Thiago Gomes, que estava naquela linha, deveria estar naquela linha. A bola pega no braço do Zé Roberto e depois ela ainda toca na mão do João Paulo e ele valida o gol. Eu não tenho pacto com o erro. Eu não aceito o erro. Então, mas o Wilton é árbitro FIFA. Eu não julgo a arbitragem pelo escudeto que o árbitro carrega no peito. Eu não julgo a arbitragem pela carreira que o árbitro tem aqui ou fora. Eu julgo o que ele faz dentro de campo em 90 minutos. E eu não venho falando das arbitragens do Wilton Sampaio em Goiás, não é de hoje e não é neste ano. Dele e do Eduardo Tomás, que são 2 árbitros que sabem apitar, eu venho falando há mais tempo. Eu venho falando mostrando os lances. Eu jamais critico a arbitragem quando eu não tenho lance. Por quê? Porque eu tenho medo. Tenho medo de algum processo, alguma coisa. Agora, eu tendo lance gravado em vídeo, se houver algum processo, eu devolvo o processo por calúnia, difamação e ainda por tentativa de censura, tendo o lance gravado. Então, e eu venho falando do Wilton Sampaio no futebol goiano há muito tempo. E às vezes alguns colegas, ou para fazer média, ou para tentar diminuir a opinião dos outros, acabam me criticando por isso. Eu não tenho que elogiar o Wilton Sampaio pelo escudeto que carrega no peito, não. Mais uma vez, ele fez lambança no jogo. Ele fez lambança no clássico. E não é a primeira lambança que ele faz em clássicos do futebol goiano. Eu já citei aqui alguns em lances anterior. E eu gostaria muito, sinceramente, que fosse a última vez que eu tivesse de criticar o Wilton Sampaio. Eu gosto de elogiar, como eu gosto de elogiar a arbitragem, como eu gosto de uma arbitragem bem feita. Eu sou muito atento. Um árbitro internacional que vai apitar Copa Sul-Americana não pode validar aquele primeiro gol do Atlético. Não pode. Acho que ele não teve nada a ver com a derrota do Goiás, não. O Atlético, se ele quisesse mesmo, ele teria enfiado, era um 5-6 no Goiás. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, independente da fragilidade do adversário, independente do time que uma equipe põe em campo, o árbitro tem que ser imparcial e tem que apitar conforme as regras. Mas ele não viu. O que ele está fazendo em campo? Ele está lá para ver. E se ele está lá, ele tem capacidade para isso.
ele entende as regras, ele estudou as regras, ele foi aprovado num curso de arbitragem, ele faz preparação físicas frequentes, emocional também, para apitar o jogo. Eu não compactuo com erro. Árbitro que valida gol irregular, que marca pênalti que não foi, que deixa de marcar o pênalti que foi, para mim, é arbitragem ruim. Uma nota 3 para o árbitro Wilton Pereira Sampaio, por aplicações de cartões indevidas, por faltas deixadas de marcar indevido e, sobretudo, porque validou um gol que foi ilegal. Legal, a arbitragem, você falou dos bandeirinhas, você deu a nota para o Leone Carvalho e para o Thiago Gomes, Kleber? Não, o Leone Carvalho eu não vi nenhum comprometimento no trabalho dele, vou dar a nota 8 para ele. Para mim, o Thiago Gomes, no primeiro gol do Atlético, e aí, como a imagem da televisão, às vezes, ela vem invertida para a gente, pode ser que as coisas sejam, inclusive, invertidas, né? O Leone é o assistente número 1 e o Thiago Gomes o assistente número 2. Naquele gol do João Paulo, o assistente que estava do lado direito do Wilton Pereira Sampaio, o Leone Carvalho? É, o Leone Carvalho. Do lado direito do Wilton Pereira Sampaio, o jogador está de costa para ele, mas o braço do Zé Roberto dava para ele ver que foi levantado. Então, o Leone Carvalho, eu vou dar uma nota 5 para ele por causa desse lance e o Thiago Gomes uma nota 9. Obrigado, Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Vou aplicar as notas e em seguida despedir-se de você. Grande Kleber Ferreira. Hilton Pereira Sampaio, eu acompanho o Kleber, foi infeliz, mais um clássico que ele tem influência definitiva, né? Primeiro tempo equilibrado, ele desequilibrou, dando um gol irregular para o Atlético. Leone Carvalho também poderia ter auxiliado, não auxiliou, uma nota 6. E o Thiago Gomes, uma nota melhor, nota 7. Então, nota 3 para Hilton Pereira Sampaio, mais uma arbitragem reprovada dele num clássico. Foi reprovado contra o Vila, reprovado também contra o Atlético.